extinção do Ministério da Cultura pelo governo interino de Michel Temer provocou uma forte reação da classe artística do país. Em 14 estados, os artistas tomaram prédios do MINC num protesto contra a decisão e em repúdio ao governo. Em BH, desde domingo, artistas e militantes de movimentos sociais ocuparam a sede da Funarte. Conversa comigo Rodrigo Jerônimo, que é ator e diretor do Grupo dos 10 e integra e participa do movimento na capital. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Rodrigo, quer dizer, você está vindo da ocupação, Sim. Veio aqui, saiu de lá só para conversar conosco e eu sei que não deve estar sendo fácil, né? Ficar lá acampado. Como é que está o movimento? Como é que vocês estão articulados? O que está acontecendo nesse momento? A gente ocupa a Funarte em deliberação de uma Assembleia Geral que foi chamada para o domingo às 19 horas. Então, nessa Assembleia, nós decidimos que a Assembleia aconteceu na Funarte mesmo e decidimos que lá de nós não sairíamos até que o governo Temer caísse, porque nós consideramos que o governo Temer é um governo legítimo e não foi eleito, né? Então, vocês estão reivindicando mais do que o MINC? O Ministério da Cultura, na verdade, foi a pauta que nos tirou de casa, né? Efetivamente, assim, a extinção do MINC foi um golpe logo no primeiro dia de governo, desgoverno, que a gente chama de desgoverno Temer. Primeiro dia, numa canetada, ele acaba com uma conquista histórica dos artistas. O MINC não é um projeto de governo petista, nem um projeto de governo FHCista. Ele vem de 1985, né, com a abertura política. Né? Por causa da luta da organização dos artistas. Mas o Temer, ele não acaba só com o Ministério da Cultura, ele acaba com o Ministério da Cultura, ele acaba com o Ministério dos Direitos Humanos, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, ele muda a legislação para a demarcação de terras indígenas e quilombolas, ele retrocede, na verdade, em um projeto de governo que ganhou as eleições, né, foi o projeto de governo da presidenta eleita, a Dilma Rousseff, e implementa um projeto de governo que perdeu as eleições, né? Tanto que o PSDB está no governo, mesmo não tendo ganhado as eleições. Agora, em relação ao MINC propriamente dito, houve uma reação bastante intensa. Como é que a classe artística entende as consequências? Por que essa reação tão intensa, né? Quais são as consequências que virão do fim do Ministério da Cultura? Primeiramente, autonomia nas políticas públicas para a cultura, né? Para as culturas, na verdade. Porque quando a gente pensa no Ministério da Cultura, a gente não pode pensar só na Lei Rouanet. O que tem se propagandeado é que os artistas estão querendo o seu quinhão. Né? Acabou o MINC, eles estão nervosos porque agora o Ministério da Cultura já não funcionava assim. Ele abarca muitas políticas públicas para vários setores culturais, não só para artistas, para culturas populares, culturas tradicionais, culturas indígenas, saberes populares, patrimônio, né? Patrimônio histórico brasileiro, histórico imaterial e imaterial. Então, assim, é uma derrota mesmo para o Brasil. Isso tudo pela Lei Rouanet? Esses são projetos? Não. Não, são secretarias que estão ligadas ao Ministério da Cultura e que acabaram. Né? Que, na verdade, a gente não sabe. O que tem uma indefinição, porque hoje o Ministério da Cultura virou uma secretaria ligada ao Palácio do Planalto, que não tem autonomia efetivamente nas políticas públicas. Assim, a gente fica condicionado a um orçamento sempre muito restrito. Agora, eles falam, né, o governo argumentou, o governo interino argumentou que vai inclusive aumentar os recursos, aumentar o orçamento da Secretaria Nacional de Cultura que foi criada. O fato de ter uma Secretaria Nacional e deles estarem prometendo um aumento de recursos para a cultura, isso não suaviza a coisa? Como é que vocês estão vendo
essas alegações do governo? Como a gente vê hoje, efetivamente, nós não reconhecemos essa política cultural. A política cultural brasileira não foi construída pelo governo do PT. Ela foi construída através do diálogo permanente, através de várias comissões de cultura nacionais e através de vários movimentos sociais da cultura. Então, essa política cultural que está posta hoje, por mais críticas que vários setores da sociedade têm a essa política do governo Dilma, ela foi colocada com interlocução Estado e sociedade civil. Ela não é decidida na canetada, ela é decidida com amplos diálogos. Desde que o Lula entrou no poder, ele criou esse diálogo. O FHC já não tinha esse diálogo. Então o Temer vem... As políticas permitiram o empoderamento? Empoderamento dos setores culturais, tanto que a gente vê a reação imediata ao fim do Ministério da Cultura. Né? E não é só nas capitais, o interior também reconhece que o Ministério da Cultura é um órgão importante até para dar vazão às produções do interior do Brasil. Os apoiadores do governo interino falam que é porque os artistas, a classe artística em geral, tem poder de mídia, são midiáticos, têm acesso à mídia. A maioria dos artistas, a maioria dos trabalhadores e fazedores de cultura desse país não tem acesso à mídia. Isso são várias míticas que, se a gente fosse conversar sobre isso, aí seriam vários especiais com relação ao Ministério da Cultura. Os artistas brasileiros, fazedores de cultura, as pessoas de culturas tradicionais não estão na mídia. Por isso que o Ministério da Cultura se torna importante. O que acontece? Quando acaba-se com o Ministério da Cultura, acaba também com a política para os setores da grande indústria cultural. Então a reação ganha visibilidade por causa disso. Né? Mas não são só esses setores que estão nos movimentos pelo fim do governo Temer, né? Para barrar esse processo de sucateamento da cultura, de desmantelamento. É mais do que sucateamento, desmantelamento efetivo. A gente acredita que é mais para também nos desmobilizar, porque o setor cultural é contra esse governo. O setor artístico foi a público desde que começou o processo de impeachment da presidenta, né, lá no Congresso. O setor artístico se manifestou, tanto os artistas ligados a várias grandes empresas de comunicação, tanto os artistas internacionais, cineastas, teve vários teatro pela democracia, cinema pela democracia, povos indígenas. Então, eles querem nos desmantelar mesmo, nos desorganizar. Teve um episódio que teve uma reação grande, que foi, enfim, a apresentação do Aquários, que é um filme brasileiro que foi para Cannes, foi exibido em Cannes, e os atores, né, sob o comando da Sônia Braga, fizeram uma manifestação contra o governo Temer, contra o fim do Ministério, no tapete vermelho. Né? Você acha que isso é bem articulado com o que está acontecendo com os artistas no Brasil, sejam eles de que área forem? Sim, as ocupações nas instâncias do Ministério da Cultura e essas manifestações são articuladas nacionalmente. Existe uma discussão nacional em todos os estados. Como é que está sendo feito isso? A gente recebe isso por várias mídias, né? Várias mídias, celular, mensagens, enfim. A gente não gosta de falar muito da forma como a gente se comunica também, porque existe uma tentativa... temor de ser interrompido, de ser prejudicado? Porque é um governo muito ditador, né? Se você pensar que você acaba com várias políticas, várias conquistas do povo brasileiro numa canetada, então a gente acredita que isso tende a piorar. A resistência tende a aumentar, mas a repressão também tende a aumentar. Agora, Rodrigo, nessa ocupação dos prédios ligados ao MINC, não tem só artista não, né? As ocupações, igual eu disse, ele não acabou só com o Ministério da Cultura. Então tem vários setores, tem o movimento sem terra, movimento sem teto, moradores, a população em situação de rua, frentes nacionais de esquerda, vários partidárias ou não, né? Vale lembrar que assim, é uma frente nacional que está lutando contra o que foi implementado de uma forma muito repressora, né? Muito ilegítima, quase que inconstitucional. O Temer, ele é inelegível, ele é um corrupto.
Ele está inelegível por 8 anos. E, controversamente, a Dilma foi afastada sem nenhum tipo de prova, né, que ela é corrupta. Ainda não se provou que ela é corrupta. O processo está em julgamento no Senado. Ela não perdeu o cargo de presidenta. Né? Isso é importante frisar. O processo ainda não está consumado no Senado. E o Temer é um governo corrupto. Ele tem 8 ministros investigados na Operação Lava Jato, mais as outras operações da Polícia Federal, que, assim, eu não vou lembrar de cabeça, mas tem várias outras pessoas que compõem o governo dele que são corruptos, efetivamente, inclusive ele, né? Agora, a julgar pelos movimentos do governo Temer e também pela proposta do PMDB, aquele documento do PMDB, que é a Ponte para o Futuro, que é uma base, né, do que se pretende nesse governo interino, como é que você imagina os rumos que vão ser trilhados? Né? Existe antes de você responder, só uma observação, existe um entendimento, assim, mais ou menos consolidado, inclusive entre os apoiadores da presidente Dilma, que ela não deve conseguir retornar ao poder. Né? Que o governo não vai ser só durante esse período do julgamento dela. Então, quer dizer, trabalhando com essa hipótese, ele vai ficar pelo menos 2 anos e meio, Michel Temer vai ficar pelo menos 2 anos e meio no poder. Como é que você vê os rumos do país com base no que está acontecendo? O que a gente sabe é o seguinte: nós resistiremos, nós continuaremos ocupados até que esse governo caia. Isso é um dado. A ponte para o futuro, que o Temer tanto propagandeia, inclusive o símbolo, né, é a bandeira nacional, escrito Ordem e Progresso, uma bandeira nacional que não é a bandeira oficial de hoje, 2016, que é uma bandeira de 1964, que não contempla os outros estados, né, os outros 7 estados. Se você pegar a bandeira criados depois da ditadura militar, então você vê a serviço de que esse governo está. Nós não acreditamos que ele permanecerá. Tanto que resistiremos e continuaremos a resistir apesar desse governo. Isso não é, na verdade, o que a gente tem conversado muito é que não existe essa possibilidade dele permanecer, porque ele não é um governo eleito. Agora, Rodrigo, eu sei que existem grupos que estão dispostos a resistir, como você está dizendo, mas existe uma grande massa da população que está observando para ver, né, fica olhando para ver que rumo as coisas vão tomar e vão tocando a vida delas. Esses grupos que estão nesse caminho de resistência, como é que é? Eles estão conectados, estão interligados? A gente ouve falar e vê o trabalho da Frente Brasil Popular, tem a Povo Sem Medo, não é? Tem algumas frentes aí trabalhando, tem os blogueiros que vão se reunir nessa sexta-feira aqui em Belo Horizonte, talvez com a presença da presidente Dilma, não é? Tem articulação? Como é que está isso? Articulação entre os movimentos? Isso, inclusive, por exemplo, o movimento do qual você está fazendo parte nesse momento. Sim, está muito bem articulado. Tem até vozes dissonantes da esquerda, né? A gente está tentando regimentar toda uma esquerda, todo o movimentos sociais que até agora não dialogaram, que a gente acredita também essa conjuntura, ela propicia esse diálogo, mesmo que a gente não concorde efetivamente, a conjuntura está dada. A conjuntura nós temos um governo repressor, um governo ilegítimo, então nós precisamos unir forças para derrubá-lo. A esquerda desunida vai se unir? Eu acho que é um processo. Na verdade, eu acho que já começou um processo de reorganização da esquerda. Assim. Eu mesmo estou lá, né, eu não faço parte, eu sou do movimento negro. Sou militante LGBT e do movimento negro, por exemplo. Eu não sou de partido nenhum. Mas lá tem pessoas de partido, lá tem o pessoal das ocupações urbanas,
que também tem outras pautas. Lá tem pessoas, outros movimentos que são ligados, por exemplo, às mulheres feministas. Às vezes né? são coletivos, não necessariamente são outros entidades. tipos de organização, porque também quando a gente Porque tem entidades também. Quando a gente pensa em organizações de esquerda, eu acho que a gente não pode pensar mais em partido, porque isso reconfigurou. A ascensão do PT fez com que os movimentos de esquerda se reconfigurassem e até deixassem de se organizar em partido. Então, esses partidos estão lá, mas também existem outros movimentos sociais. Então, está muito bem articulado nacionalmente. Assim. Qual que é, na sua opinião, eu sei que você está num momento, assim, é evidente, de entusiasmo com essa luta. Mas essa luta tem fôlego? O que acontece? A gente tem que considerar que o governo interino, né, o desgoverno interino, ele foi quinta-feira passada. Então, quinta-feira passada, ele na canetada acabou comigo, que no domingo começou as ocupações, então a gente ainda está se atualizando, porque cada dia muda. Ele convidou 9 mulheres para dar resposta a um ministério branco e hétero e de homens. Ele convidou 9 mulheres para integrar a Secretaria lá da Cultura. 9 mulheres se recusaram. Então, a conjuntura, apesar do governo estar dado, né, durante 180 dias a gente vai ser obrigado a conviver aí com um governo que não foi eleito nas urnas, mas a conjuntura está mudando o tempo todo. Cada dia que passa, ele vai e volta, porque está havendo pressão. Né? Ele, inclusive, os ministros da saúde dele falou que não tem espaço mais para a saúde tão pública assim. Os Correios, ele sinalizou de uma possível privatização dos Correios. Aí os funcionários públicos do Correio, né, da empresa pública do Correio, falar de greve, então aí vai recua. Então está existindo uma pressão de lá e de cá. E é isso que vai continuar. Efetivamente, o que se tirou hoje, eu posso te falar, é que nós não sairemos enquanto ele não cair. Essa é a nossa posição hoje. Então, amanhã, possivelmente, o que pode ser que aconteça uma outra coisa, nós não sabemos, que a gente sabe que a gente não reconhece o governo dele, e com ele a gente não negocia. Isso é importante frisar, porque não é ele abrir mão... Mesmo que ele revertesse a política por exemplo, a decisão do domingo. Mesmo que ele crie um novo ministério, mesmo que está apontando para isso também, ele sinalizou... Tem um questionamento da própria ordem. Legitimidade mesmo, não tem legitimidade, porque a política que ele está implementando é uma política que perdeu nas urnas. Né? O José Serra, que foi candidato do PSDB, ele é ministro das Relações Exteriores, sabe? Então, assim, não faz o menor sentido. Então, aí fica fácil, porque também tem um perigo constitucional, um perigo da democracia, imagina. Em 2018, a gente vai ter novas eleições. Se ele permanece, isso não vai acontecer, porque ele vai cair. Até 2018, em 2018, a gente tem novas eleições e aí ganha um candidato qualquer. Aí a oposição que perdeu, não gostei, porque foi isso que aconteceu, né? Eu não gostei que esse plano, então a gente vai depor. Então não vai ter mais a ordem constitucional, a gente não vai ter mais governo, é isso? Porque eu duvido muito também que ele consiga governar nesses 2 anos. Se você acha que a Dilma não conseguirá governar porque a base dela está desmantelada por causa de uma traição, né, histórica, o PMDB faz isso efetivamente em várias instâncias do Estado brasileiro, mas eu duvido muito que ele também consiga governar, porque ele tem a maioria no Congresso, mas ele não tem maioria, o apoio popular. Então, greves já estão sendo puxadas, e o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, já falou em greve, sabe? Então, assim, a gente duvida muito que isso se configurará um governo legítimo, assim. Ele não vai ficar até 2018. A gente tem esse julgamento para acontecer. A gente precisa para que ela permaneça como presidenta, a gente precisa de 4 votos, 3 votos ou 4 votos. Então, assim, o que a gente está fazendo se referindo aos votos do Senado. Uhum. A gente precisa, há então... uma dúvida de que aqueles 55, se não me engano, que ocorreram, se eles se repetiriam por conta de uma segunda decisão ser definitiva. Teve várias posições de parlamentares, né, de senadores que votaram pelo sim da admissibilidade, que depois, quando acabaram, por exemplo, com o Ministério da Cultura, que vieram a público e falaram, opa, mas peraí, não foi isso que a gente estava esperando, né? Ok, Rodrigo, bom, muito obrigada por vir, né? Uhum. A expectativa, então, é que não tem possibilidade, por enquanto, de desocupação. Vocês continuam lá.
Continuaremos ocupados e a gente gostaria de chamar todas as pessoas, a todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que façam coro com a ocupação lá na Funarte Minas Gerais. Tem várias atividades, tem uma página no Facebook, Funarte MG Ocupada, então tem a programação cultural, tem programação de debates políticos de várias correntes de esquerda, então nós estamos chamando a população... Não é uma mera ocupação de gente não, que chegou que e tá tomou lá o lugar. Nós temos atividades pensadas e refletidas nacionalmente também e acreditamos que o povo brasileiro não pode se curvar diante do autoritarismo visto só na ditadura militar, sabe? É ilegítimo e fora Temer e não passarão. Muitíssimo obrigada por vir. Obrigada, Vivian. Boa noite. Eu conversei com o ator Rodrigo Jerônimo, ele é diretor do Grupo dos 10 e é integrante do movimento de ocupação da Funarte aqui em Belo Horizonte. A exemplo da capital mineira, muitas outras capitais do país, ao todo são 14, já têm prédios ocupados, prédios que são ligados ao extinto MINC, ao Ministério da Cultura, uma decisão do governo interino que foi extremamente mal recebida pela classe artística. E as ocupações, então, têm esse gancho, esse principal gancho. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.